Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Está escrito assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Eu repito, palavra fiel é esta, versículo 11, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua palavra será agora ministrada. Aqui, Senhor, está o teu povo, que veio para te adorar e para ouvir a tua palavra. Meu Deus, que não seja simplesmente o homem a falar, mas que o teu Espírito fale pela boca do homem, e que todos os teus filhos que aqui estão, assim como aqueles que ouvem pelo rádio, assistem na televisão, sejam edificados, sejam abençoados por esta palavra. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma frase: a morte não é o fim. Você pode repetir comigo? A morte não é o fim. Amados irmãos, nós sabemos que esta palavra morte, ela tem um peso muito grande. Quando alguém de repente ouve essa palavra, já fica um pouco que apreensivo, porque é realmente uma palavra forte, tem um peso realmente muito grande. A morte, ela é algo que ninguém deseja, é algo que ninguém quer, mas eu digo para os meus irmãos, é algo inevitável. Todos nós um dia teremos que passar por esse momento. Todos nós um dia vamos ter que passar por este momento. Mas a palavra do nosso Deus, aqui dentro desse versículo, dentro desse texto que nós acabamos de ler, nos revela que a morte não é nenhum problema, porque o homem, ele quando está em Cristo e se depara com esse momento, o momento da partida, o momento da morte, ele realmente só se ausenta dessa terra. É como muitos dizem, ele parte daqui para a outra vida. O homem, quando ele está em Cristo, eu torno a dizer, ele não se aflige, ele não fica angustiado, ele não se perturba com esse tema, com esse nome, essa palavra morte, porque ele sabe que estando em Cristo, ele só parte desse planeta, dessa terra, para o próprio Cristo. É o que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, declara. No versículo de número 11 está escrito, eu torno a ler: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Agora eu digo para os meus irmãos, morrer sem Cristo, aí é onde está o grande problema. Quando o homem ele morre em Cristo, ele parte em Cristo, ele certamente sai daqui para uma vida eterna que é incomparavelmente melhor do que essa que nós vivemos nessa terra.
Mas quando o homem não está em Cristo e chega a sua hora, quando o homem não está em Cristo e vem a morte, aí sim, aí está o grande problema. Porque assim como aqueles que estão em Cristo morrendo partem para a vida eterna, aqueles que não estão em Cristo morrendo seguem para a segunda morte. Isto é perigoso, isto é algo terrível. Portanto, amados irmãos, nós temos o dever de refletir a cada dia como está a nossa vida. Será que nós estamos em Cristo ou não? Será que nós estamos esperando o momento da partida em Cristo ou não? O que eu quero dizer aos meus irmãos é o seguinte: hoje nós vemos nessa terra tantas pessoas preocupadíssimas com a sua vida física. Para você ter uma ideia, tem pessoas que vão para a academia, não estou dizendo que isso é errado, tem pessoas que fazem exames rigorosamente, isto não é errado. Tem pessoas que a cada 6 meses fazem um check-up, ainda que tenha que pagar para fazer tudo isso, isso não é errado, mas isto revela um certo cuidado, uma certa preocupação com essa vida terrena, com esse corpo. Eu digo para os meus irmãos que esse mesmo cuidado deveria existir para com a nossa vida espiritual, porque mais importante é nós nos preocuparmos com a vida espiritual do que com a vida física. Eu não estou com isso mandando você negligenciar com a sua vida física, com o seu corpo, não, de forma alguma. Mas eu digo para os meus irmãos que mais importante do que o cuidado com esse corpo, com essa matéria, é o cuidado com a vida espiritual. Com a vida espiritual. Eu vejo hoje pessoas, recentemente eu vi isso. Um jovem rapaz foi acometido de uma enfermidade. Ele não mora em Fortaleza, mora bem distante de Fortaleza, é um interior bem distante daqui. Eu o conhecia. Ele foi acometido por uma doença e os cuidados foram tanto que ele veio para Fortaleza. Era mais ou menos 200 quilômetros de distância, vinha e voltava. Certa vez veio, teve que ficar hospitalizado, e era cuidado, a família cuidando, amigos cuidando, medicamentos, exames. Fomos lá para orar por ele, e graças a Deus, ele foi curado e voltou à sua atividade normal. Mas era um cuidado tão intenso. Por quê? Porque não queria morrer, e se tratava de uma doença grave. Mas ele fez tudo o que poderia fazer, a família tomou todas as atitudes necessárias, foi um gasto muito grande, mas graças a Deus ele não morreu. Mas tudo isso porque não queria morrer. E às vezes nós vemos pessoas morrendo espiritualmente falando e nada fazem. Nós vemos pessoas que estão à beira da morte espiritualmente falando e não tomam uma atitude. A pessoa está percebendo que a frieza veio, já não tem ânimo para ir à igreja, já não tem ânimo para orar, já não lê mais a Bíblia, já não jejuma, já não tem mais nenhuma vida espiritualmente falando, mas ela percebendo, sabendo disso, não cuida, e vai morrendo, espiritualmente falando, vai morrendo, vai desfalecendo, vai morrendo. E ao invés de ir no médico, porque quando está doente espiritualmente falando, não vai no médico se consultar. Quando é o corpo, vai no médico. Quando é o corpo, vai na farmácia.
Quando é o corpo, entra numa dieta. Mas ao invés de fazer isso, porque não se trata do corpo, deveria vir à igreja, deveria entrar em propósitos com Deus, deveria pegar a sua Bíblia, fazer uma leitura, deveria entrar novamente no propósito das orações, deveria novamente voltar a se levantar na madrugada, porque isso faz a vida espiritual se fortalecer. Isso é a cura para qualquer que seja a doença espiritual. Mas o pior é que muitos não estão cuidando nisso. Eu volto a dizer, quando percebe que há uma doença no corpo, corre e se trata. Quando o médico diz, faça isso, faça dieta, faça atividade física, ele faz, ainda que tenha que largar outras coisas que tem no decorrer do dia, mas ele prioriza em fazer, por quê? Porque está cuidando do corpo, não quer que o corpo morra, mas quando chega na hora de fazer em prol da vida espiritual, não faz. O pastor, que é o médico espiritual usado por Deus, está ministrando e dizendo, cuida da tua vida espiritual, ora mais, venha para a igreja, abra propósitos de jejum, consagre-se, leia a palavra, medita na palavra, alimenta a tua alma com a palavra. Mas a pessoa não faz, ela não está cuidando na sua saúde espiritual, e isso é mais importante do que os cuidados para com o corpo, porque o corpo mais cedo ou mais tarde vai ter que morrer, vai descer novamente ao pó. Mais cedo ou mais tarde chega a hora, o corpo vai morrer, mas a vida espiritual, amado irmão, que é infinitamente mais importante, o homem está negligenciando. Porque quando o corpo morre, a alma não. O corpo vai para o pó, volta para lá. O espírito vai para Deus, volta para Ele. E a alma tem 2 lugares para ir: céu, quando morre em Cristo, ou inferno, quando morre sem Cristo. Então não vamos, amados irmãos, nos preocupar apenas com o corpo, com essa matéria. Vamos nos preocupar com o que é ainda mais importante que esse corpo, essa matéria, que é a nossa espiritualidade. Olha para quem está ao teu lado e diz, cuida mais da tua vida espiritual. Cuida do teu corpo, mas cuide mais um pouco da tua vida espiritual. Porque morrer sem Cristo é realmente um grande problema. O Senhor fala em uma parábola a respeito deste grande problema. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Nós vemos o Senhor Jesus falando por meio de parábola. E ele fala fortemente por meio desta parábola. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no versículo 16, nós vemos o Senhor falando da seguinte forma: e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Nós estamos vendo o Senhor
ensinando, por meio desta parábola, que um homem, ele se preocupava muito com essa vida terrena. Ele se preocupava muito com esta vida terrena. Ele não estava preocupado com a sua alma. Ele não tinha nenhum cuidado com a sua vida espiritual. Mas quanto à vida terrena, quanto à vida financeira, quanto à vida material, ele se preocupava muito. Quanto mais ele tinha, mais ele lutava para adquirir. Já não tinha mais nem onde colocar de tão rico que era, mas estava sempre se preocupando em acumular e adquirir mais e mais. Só que o Senhor, ele traz uma grande exortação. A voz de Deus brada do alto céu para este homem que não tinha nenhuma preocupação com a sua vida espiritual, nenhum cuidado com a sua vida espiritual. A voz do Senhor brada do alto céu dizendo da seguinte forma, versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você vê que a hora chega. O homem não estava nem aí, pensava que nunca ia morrer, mas vai chegar essa hora para todos. Ele só se preocupava com as coisas terrenas, com as coisas materiais, nunca imaginou que a sua hora fosse chegar. Mas eu digo, mais cedo ou mais tarde, essa hora chega para todos. Isso é inevitável. Mas como disse inicialmente, isto não é o problema. O problema não é chegar a hora de morrer. O problema é como estar na hora que chega a morte. Esse aqui estava com um grande problema. O próprio Deus brada do alto céu dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Ele não se preocupou com a sua vida espiritual, ele não se preocupou em manter uma comunhão com Deus, ele não cuidou em nada espiritualmente falando. E assim eu digo hoje, tem muitos na face dessa terra, espero eu que você não seja uma dessas pessoas, mas a realidade é hoje, muitos estão se preocupando com tudo terreno, com o corpo físico, mas quando chega a hora do mais importante, que é a vida espiritual, ninguém faz nada. O homem não liga, o homem não cuida, o homem não está se preocupando. Aleluia. Diz a palavra agora no versículo 21, o Senhor fala, ele conclui a parábola dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O homem que não se preocupa com a sua vida espiritual, o Senhor diz que é um louco. O homem que não está nem aí para a sua alma, o Senhor diz que é um louco. O homem que só olha para as coisas materiais, que tudo vai passar, segundo o que está escrito na carta que escreveu o apóstolo João, tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo isso aqui vai passar, rapidinho vai passar. Ei, se você observar bem, um dia desse você estava saltando pipa, jogando bila, jogando futebol na praça, brincando, tomando banho de chuva, andando de bicicleta. Um dia desse você era criança, agora como que você já está? As rugas já apareceram, a barriga já começou a crescer. Ei, o tempo passa e passa rapidamente. Não vamos negligenciar, porque nós não somos eternos. A morte vai chegar para você e para mim, mas nós temos que cuidar em quê? Em não permitir que esse momento chegue e nos pegue fora da comunhão com Deus, distante do nosso Criador. Nós temos que estar ligados, nós temos que estar unidos, nós temos que estar juntos a Cristo, porque dessa forma a morte não nos causará danos. Ei, ela vai sim dar um basta, um fim nessa vida terrena, mas daqui nós subiremos para junto do Pai e lá viveremos eternamente, irmãos. O interessante é que o mesmo homem
Volte lá para a segunda carta aos Coríntios. O mesmo homem que fala isto, aleluia, que coisa linda. O mesmo homem que fala isto aqui, nesta segunda carta, ele diz outras coisas tão fortes. Nesse capítulo 2 e versículo 11, o apóstolo Paulo diz, capítulo 2 e versículo 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, escuta isso, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em algumas traduções é ganho. Você entende? Ele fala isso aqui, se morrermos com ele, com Cristo, também com ele, com Cristo viveremos. Ele não estava nem aí para a morte. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele não estava nem aí, nem um pouco preocupado com a morte do corpo, porque ele vivia em Cristo. Eu vivo em Cristo, morrer para mim é lucro, porque eu vivo em Cristo, morrendo é que eu vou realmente encontrar a verdadeira vida. Eu vivo em Cristo, então morrendo eu vou partir direto para Ele. Eu vivo em Cristo, então morrendo é lucro, porque eu vou para um lugar que não vai haver mais choro, que não vai haver mais necessidade alguma, que não vai haver mais perseguição. Eu vivo em Cristo, então para mim morrer é lucro, porque quando eu morrer estando em Cristo como estou, eu vou para um lugar onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais decepção. Eu vou para a glória. Ei, essa é a visão de quem vive em Cristo. Essa é a visão, é a mentalidade de quem realmente está em Cristo. Quem está em Cristo não fica perturbado ou preocupado com a morte do corpo. Quem está em Cristo realmente está pronto, não para morrer, mas para partir daqui para Cristo. Aí esse mesmo apóstolo Paulo que fala isso, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Ele vai dizer lá em uma das cartas que escreveu aos Coríntios: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, tenham um cuidado com a vossa vida espiritual. Permaneçam de pé, permaneçam firmes com o Senhor, permaneçam em comunhão com o Senhor. Não permita cair, não permita morrer espiritualmente falando, não permita se desligar de Cristo. Aquele que está de pé, aquele que está firme na comunhão com o Senhor, cuide para nunca cair. E por que ele disse isso? Porque ele sabia e ele declarou que se nós morrermos com Cristo, também com Cristo viveremos. Mas se nós não morrermos com Cristo, é triste. Será muito triste. Será muito triste. Eu não quero me estender muito, mas Jesus fala uma outra parábola. Jesus fala uma outra parábola de um homem que ele vivia regaladamente nessa terra, nem ligava para a sua vida espiritual. E chegou o dia da morte, porque esse dia vem para todos. E ele foi direto para onde? Para o Hades.
E lá ele agonizava. E lá ele agonizava. Meu pai Abraão, meu pai Abraão, manda que alguém venha pelo menos com a pontinha do dedo refrigerar a minha boca, a minha língua com um pouquinho de água, que é um tormento muito grande. Ninguém pode passar daqui para ir nem daí para cá. Então eu te rogo, mande alguém na minha casa lá, avisar para os meus parentes, para os meus irmãos, que cuidem da vida espiritual, para que não venham para cá. Eles têm os profetas, ouçam aos profetas. Você entende, irmão? Se ele soubesse como era, depois que morre sem Deus, ele teria cuidado da sua vida espiritual. O tormento foi tão grande que ele pediu para que alguém fosse na casa de seus pais avisar como era, para que eles cuidassem da vida espiritual. Você está entendendo como isso é sério? É necessário, amados irmãos, que venhamos aplicar isso em nossos corações. É necessário, amados irmãos, que não venhamos estar preocupando apenas com o corpo, essa matéria. É necessário que não venhamos estar olhando e preocupando-se apenas com as coisas em nossas voltas, com as coisas materiais, e sim com a nossa vida espiritual. Porque, volto a dizer, o problema maior não é morrer. Morrer todos nós vamos um dia. O problema maior é morrer sem Cristo. É morrer sem Cristo. Diga para quem está ao teu lado: se cuide mais, irmão. Não estou falando de corpo, finanças. Eu estou falando de vida espiritual. Se cuide mais. Ore mais. Esteja mais presente nos cultos. Quantas pessoas hoje faltaram no culto de Santa Ceia? Não dá nem para contar. Se cuide mais. Quando o médico passa um exame, chovendo ou fazendo sol, a pessoa está lá no dia do exame. Sim ou não? Sim ou não? Camarada está doente, é uma doença grave, o médico diz 5 da manhã, você tem que estar lá na fila do SUS, porque apareceu lá a vaga para fazer o exame, e se você perder, então você vai fazer um outro daqui 1 ano, 2 anos. Meu irmão, pode cair um toró d'água, uma tempestade, 5 da manhã, ele está lá na fila. Se preciso for, ele dorme lá na fila, sim ou não? Aí o pastor diz: meu filho, você esfriou na fé, você perdeu a vontade de orar, você não está mais congregando, você está voltando para a roda de escarnecedores, você está morrendo, você está morrendo. Tome uma atitude, volte para a igreja, volte a congregar, volte a orar. Ele faz caso? Às vezes se aborrece, sim ou não? Às vezes se aborrece, sim ou não? Ele não faz caso. Quando o médico mandou ir lá para a fila do SUS, ele foi, chovendo ou fazendo sol, e a vida espiritual está morrendo. Agora é hora dele ir para a igreja, para os pés de Cristo, ler a palavra, buscar a palavra, orar, receber oração, cultuar. Mas ele fez caso? Não fez. Porque você está olhando para o corpo, que mais cedo ou mais tarde terá que ir. Mais cedo ou mais tarde terá que ir. Não está olhando para a vida espiritual. Não está se preocupando com a sua alma. Isto é sério. Mas esta é a realidade de hoje. Esta é a realidade de hoje. Eu perdi o emprego, tenho que ir para a igreja. Aí Deus abre a porta, a pessoa arranja um emprego. Fui. O meu casamento está ruim, eu tenho que ir para a igreja. Deus abençoa, pastor, ora por mim, o casamento é restaurado. Aí ó, fui. Eu tenho que ir para a igreja, apareceu uma enfermidade aí, eu vou pedir para Deus me curar, vou participar da campanha, pastor, ora por mim, pastor, faz aí uma unção em mim. Aí a pessoa é curada, aí a pessoa
fui. Ela está preocupada com a vida espiritual? Quem vem à igreja em busca de cura e sai. Quem vem para a igreja em busca de emprego e sai. Quem vem para a igreja em busca de uma restauração familiar e sai. Não está nem aí para a sua alma. Não está nem aí para a sua vida espiritual. Mas a morte chega para todos. A morte chega para todos. E o interessante é que não manda recado. Às vezes a pessoa está boazinha, tranquila, morre, porque a morte chega para todos, é inevitável. Mas aquele que morre em Cristo, aquele que está em Cristo, quando chega essa hora, ele não morre, ele apenas se ausenta dessa terra e parte para Cristo. Mas aqueles que se deparam com a hora da sua morte, estando distante do Senhor, esses sofrerão o dano da segunda morte, irmãos. Sofrerão o dano da segunda. E aí está o terrível problema. Já vamos finalizar. E finalizo no mesmo versículo que iniciei. Grave no teu coração isto. Versículo 11. Segunda carta a Timóteo. Capítulo 2. E versículo 11. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Diga: se eu morrer com Cristo viverei eternamente. Agora seja mais convicto, diga: eu morrerei com Cristo, não temerei a morte, porque eu vou permanecer com Cristo, e assim desfrutarei da vida eterna. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus.